Graça e paz a todos os que estão em Cristo Jesus. Mais uma vez nós vamos meditar na palavra daquele que é verdadeiro, na palavra daquele que é santo, na palavra daquele que nos trouxe tão grande salvação. Não medite na palavra do homem. Não perca tempo pensando no que o homem diz. Jamais confie em si mesmo e na palavra do homem, mas confie na palavra de Deus. Deus disse: eu não mudo. Portanto, no Evangelho de Lucas, nós temos o princípio da nossa fé. E a primeira coisa que nos aconteceu antes de nós virmos para o reino de Deus, virmos para o reino do céu, a primeira coisa foi arrependimento. Mas o que é exatamente arrependimento e como ele é descrito nos evangelhos? No Evangelho de Lucas, nós temos no capítulo 3, versículo 3, assim: ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Então nós temos João Batista pregando próximo ao Rio Jordão o batismo de arrependimento. Mas o que é arrependimento? Como é descrito o arrependimento no Evangelho? Logo nós somos levados para o livro do profeta Isaías. Isaías é o profeta do Evangelho. É o profeta das boas novas. É o profeta que revela Cristo. Mas lá está escrito sim, e é desta forma que é o arrependimento. Arrepender-se, se nós olharmos no dicionário, significa voltar, abandonar os pensamentos, deixar os pensamentos que nós temos, mudar de ideia, ficar contrito, lamentar pelo que somos. Isto é o que diz o homem. Mas Deus descreve o arrependimento de uma forma tremenda. E precisamos, para compreender a linguagem do Espírito Santo, nós precisamos do próprio Espírito Santo, através das Escrituras, para nos ensinar. Lembre-se, nunca podemos chegar à conclusão a respeito das coisas que Deus fala através de nossa mente, por nós mesmos. Não devemos fazer isto. Sempre que o fizermos, nós erraremos. Não podemos confiar na nossa sabedoria, nem na nossa palavra. Então, no livro do profeta Isaías, a partir do versículo 4, nós temos no versículo 4 e 5 essa descrição. Conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Todo vale será aterrado, e nivelado todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados, e os escabrosos aplanados. E toda a carne verá a salvação de Deus. Veja que o arrependimento é o princípio da salvação de Deus. Toda a carne verá essa salvação. Isso é maravilhoso. Mesmo que não foram salvos, eles verão os salvos. Veja que a primeira coisa, voz do que clama no deserto. Precisamos compreender o que é deserto. Porque a voz clama no deserto. E quando pregamos o Evangelho, nós estamos clamando no deserto. Então nós temos assim, deserto, temos caminho, temos aterro, nivelamento, retificação e aplanação
ou planar. A figura que temos é de terra, pois deserto, caminho, nivelamento de montes, outeiros, caminhos tortuosos, escabrosos, aplanados, tudo isso nos faz meditar sobre terra. Terra, o que é terra nas Escrituras? Vamos ver. Jesus revela em Mateus 13, no versículo 23, o que é terra. Para nós entendermos do deserto. O que é o deserto? Terra seca. É a primeira coisa que nós temos que compreender, porque é voz do que clama no deserto. Capítulo 13, versículo 23, Jesus disse assim: quando ele falou a parábola da semeadura, ele disse que o semeador saiu a semear. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, 60 e 30 por um. O que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então a boa terra é o que ouve e compreende. Então o que é terra? É o coração humano. A mente humana, vontade, emoção, a nossa alma é a terra, nosso coração. Então, podemos concluir que quando ele diz voz do que clama no deserto, nós estamos pregando a palavra para que as pessoas que estão secas, terra seca não é uma boa terra. A boa terra ouve e compreende, mas o deserto não sabe nada de Deus. São aquelas pessoas que vivem uma vida seca, irado, abatido, sem esperança, na incredulidade, terra sem Deus. Então, quando nós estamos pregando no deserto. As pessoas que estão nos ouvindo e que não são convertidas é o deserto. Por isso ele começa dizendo, voz do que clama no deserto. É o evangelho sendo pregado ao mundo. O mundo é um deserto, é seco. Preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Então, o Senhor está chegando. O Senhor está vindo para nós, para a nossa terra. Ele diz, prepara o caminho dele. É Deus que quer chegar, passar por você. O Espírito Santo quer passar por você. Mas precisamos endireitar o caminho para ele. Prepara o caminho. Então ele descreve essa preparação do nosso coração para o Espírito Santo, para o reino do céu, para a chegada de Jesus. Ele descreve assim: todo vale será aterrado. Então, o coração, por causa do pecado, ele ficou como uma terra cheia de buraco. O vale é um buraco. Ele será aterrado. É para acertar. É o arrependimento. Isto é arrependimento. Quando nós não somos convertidos e não somos aqueles que se arrependeram, o nosso coração é cheio de buracos, de vales, é cheio de montes, pensamentos orgulhosos, montes e outeiros, pensamentos altos, pensamentos orgulhosos e incrédulos. O que são vales? Pensamentos depressivos. Esse é exatamente o coração humano. Uma hora ele está depressivo, outra hora ele manifesta força da carne. É monte. Aí ele diz assim, todo vale será aterrado. Então, começou a acertar o nosso coração. Arrependimento. Eu começo a parar de pensar a maneira que sou. O que sou, tenho sido e que tenho feito. Estou abatido e contrito. Estou arrependido. Então, será nivelado os montes e outeiros. Nós temos o vale, lugar baixo, foi aterrado. É o coração, é a mente, vontade, emoção, consciência. Depois nós temos nivelado todos os montes e outeiros. Aqueles pensamentos altos e orgulhosos, eles se tornam humildes e mansos. Acertou com o vale que foi aterrado e nós começamos a ficar retos. Depois, os caminhos tortuosos serão retificados. Caminhos tortuosos são pensamentos tortos, mentiras, enganos. Mas o que são exatamente caminhos? Vamos ver. No livro de Isaías,
no capítulo 55, versículo 7, fala sobre arrependimento. Veja: deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Vejam que caminho é pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então, converter-se é arrepender-se, é voltar para Deus. Eu segui o caminho do meu coração e é um caminho torto, iníquo. Era o meu pensamento torto, incrédulo. Então, eu segui assim e vou voltar. Vou voltar para Deus. Eu estava indo para longe de Deus, mas agora eu vou voltar para Deus e me chegar ao seu Espírito. Isto é caminho. E aqui está escrito que os caminhos tortuosos serão retificados. Então, nós vamos nos tornar uma pessoa verdadeira, honesta. Retificar é se tornar honesto, sincero, falar a verdade. E os escabrosos aplanados. Então, agora nós temos uma terra reta, um caminho reto. E o Espírito Santo pode vir para nós, porque há caminho para Ele. Isso é o princípio de tudo. Muitos que se parecem crentes não experimentaram isto. Continuam com os mesmos caminhos, com os mesmos pensamentos. Continua sendo a mesma pessoa. Muitos nem se arrependeram. Se tornaram, são chamados irmãos e crentes, mas nunca, não sabem o que é ser nova criatura, nunca se arrependeram. Não é possível pular essa parte e entrar no reino ou saber alguma coisa do reino de Deus, do reino do céu, sem se arrepender. Isso é antes. Por isso, o ministério do arrependimento é a voz do que clama no deserto. A voz de João Batista é a voz do Espírito. E agora, nestes dias, todos nós que nos convertemos, ouvimos a voz do Espírito. Isto é arrependimento. Mudei de direção, estou voltando para o Senhor. Aqui no livro do profeta Isaías, diz exatamente isto. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Uma das riquezas de Deus é perdoar. Que maravilha que Deus seja rico em perdoar. Ai de nós, se Deus não fosse rico em perdão. Nós também temos que ter essa riqueza. Saber perdoar é uma riqueza divina. E nós, como filhos de Deus, que nos arrependemos, devemos também perdoar com facilidade. Porque nós nos arrependemos. Os que não se arrependeram não sabem perdoar. Não esquecem o erro que os outros cometem. Então o coração ainda fica aquele coração escabroso, aquele caminho torto, aqueles pensamentos difíceis. O caminho escabroso são aqueles abismos, aqueles lugares que a gente cai, que a gente se fere. Há muitas pessoas feridas porque caem no abismo dos seus próprios pensamentos. Portanto, o que é exatamente arrependimento? É voltar-se para Deus. Deus se compadece. Quando nos convertemos, tudo é mudado. Nós nos tornamos uma outra pessoa. Veja que a descrição nas Escrituras, na linguagem do Espírito, quando ele está falando de terra, ele está falando da nossa alma, do nosso coração. Nós, na velha natureza, nós somos Adão. Adão vem do original Adam, que significa homem feito da terra vermelha. Portanto, esta terra se tornou uma terra ruim. Lá em Gênesis diz que é uma terra que produz espinhos e abrolhos, pensamentos que machucam a nós mesmos e aos outros. Mas quando nós nos arrependemos, nós nos convertemos, tudo será acertado. O que o profeta descreveu é assim: todo vale será aterrado.
lembre-se, pensamentos depressivos se levantarão. Montes e outeiros serão nivelados. Pensamentos orgulhosos se tornarão mansos e humildes. Caminhos tortuosos serão retificados. Pensamentos de mentira, de engano, de fingimento serão consertados, retificados. E os escabrosos aplanados. Aqueles pensamentos, aquele caminho assim, ele será retificado, aplanado. Então o Espírito agora pode ter comunhão conosco, porque os nossos pensamentos estão nivelados. Nossos pensamentos estão todos de acordo com o Senhor. O Senhor já pode passar e viver em nós, e nós podemos ter comunhão com Ele, porque os nossos pensamentos mudaram completamente. Então, lembre-se, se você ainda não se arrependeu, não se converteu ao Evangelho, creia em Jesus Cristo, porque senão a sua alma, o seu coração será uma terra má. Não será uma boa terra. A boa terra é o que crê, ouve a palavra e compreende. Então você não compreenderá nada, não saberá nada, não entenderá nada. Tudo começa com arrependimento. E o arrependimento é converter-se ao Senhor. É ter os nossos pensamentos totalmente mudados. É ter convicção. O Espírito Santo está nos convencendo do pecado. Quando nos convencemos, nós nos arrependemos. Tudo isto que está errado aqui no coração, que precisa ser aterrado, nivelado, retificado e aplanado, é resultado do pecado. Então, o resultado do pecado é tirado no arrependimento. Quando arrependemos, nós nascemos de novo. Há um outro começo para nós. Se a pessoa não se arrepende, ele vai continuar tendo uma mente errada. Por isso que muitas vezes nós aconselhamos uma pessoa, ele não ouve. Por quê? Porque o seu coração não muda. O seu modo de pensar e de viver não pode ser mudado, porque não há arrependimento, não há motivo para ele mudar. Mas quando nós somos convencidos pelo Espírito, percebemos que Deus é verdadeiro, que Jesus está presente e que Ele vem para o nosso coração, onde Ele vai habitar. Então tudo é mudado. Nós nos convertemos e o Espírito vem morar em nós. Que toda honra e toda glória seja dada ao Senhor. Fiquem todos irmãos e irmãs na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Que a paz seja multiplicada, que a fé seja aumentada e que estejamos desfrutando deste novo coração que Deus nos deu em Cristo Jesus. Amém.